Olá pessoal aí do 7º ano. Bem, eu passei mais um exercício de revisão com o Present Continuous. Essa atividade aqui, vocês podem dar uma olhada. O que vocês irão fazer? Vão construir uma frase completa, baseado na ação que os sujeitos estão realizando. Por exemplo, aqui tem um menino na letra A. Ele está o quê? Nadando. Então, o verbo, pessoal, é o swim. Então, o que vocês irão fazer? O sujeito, ele está o quê? Está no singular ou está no plural? Está no singular, que é só uma pessoa nadando, realizando a ação. Então, vocês observem aqui também o sexo da pessoa. Ela é o quê? Masculino ou feminino? Se for feminino, eu vou usar she. Se for masculino, eu vou usar he. Então, o que acontece? Quando for singular, anotem essas observações. Olha só. Masculino, eu uso he. Feminino, eu uso she. Anotem aí. Masculino, he. Feminino, she. Então, se esse sujeito aqui ele for masculino, eu vou usar he no começo da frase. He. Se for feminino, eu vou usar she. Outra situação que vocês devem perceber. Olha só. Se for singular, usamos is. Se for plural, usamos a. Observem aí, singular, is. Plural, a. Então, se essa pessoa que está nadando estiver no plural, eu vou usar a. Mas se estiver no singular, eu vou usar is. Entendeu essa segunda situação? A primeira, se for masculino, eu uso he. Se for feminino, eu uso she. Se for singular, eu uso is. Se for plural, eu uso a. Então, se essa pessoa for masculina, eu vou usar he. Se ela estiver no singular, eu vou usar is. Se essa pessoa ela for feminina, eu vou usar she. Se ela estiver no singular, também vou usar is. Certo? Então, vamos lá. Aí surgiu o quê? O verbo swim. Então, o que eu vou fazer? Vocês sabem da regra. Eu acrescento ing ao verbo principal. Agora, pessoal, vamos analisar o seguinte. Se o verbo que está aqui, ele terminar em y com consoante, eu tiro o y e coloco ing. Tiro o y final, coloco ing. É este caso aqui? Não. Mas se a palavra ela terminar na letra E, eu tiro o E e coloco também ing. É este caso aqui? Não. Mas se a palavra ela não terminar nem y com consoante, nem E, ela terminar normal, como por exemplo a palavra work, não terminou em y com consoante, não terminou em E, então eu acrescento o ing normalmente. É este caso? Não sei. Então vamos ver outra situação. Mas se a palavra ela for pequena, curta, né? Mas que ela termina nas 3 últimas letras numa consoante, numa vogal e numa consoante, se a sequência for assim, consoante, vogal, consoante, o que eu faço?
eu repito a última letra dessa palavra, depois é que eu acrescento o ing. Como por exemplo aqui, pessoal, eu tenho a palavra stop. É uma palavra pequena? É. Agora vamos ver as 3 últimas letras. Tem o T é o quê? Consoante ou vogal? Consoante. O O é o quê? Vogal ou consoante? Vogal. O P é o quê? Consoante. Então terminou na sequência consoante, vogal, consoante. CVC, o que é? Consoante, vogal, consoante. Então o que eu faço? O que eu vou fazer? Só apagar aqui. Repito a última letra. Quem é a última letra dessa palavra? É o P, então eu repito ele. Depois é que eu acrescento o ing, que é de praxe, no present continuous. ING, depois é que eu acrescento o ing. Pessoal, nesse caso essa palavra, não sei. Será se é esse mesmo caso dessa palavra? Não sei. Pois vamos ver essa segunda. A segunda é o drink. Drink. Bem, vamos analisar. Só aqui. Aqui tem uma mulher fazendo o quê? Drink, tomando água. Pessoal, aqui é masculino ou é feminino? Se for masculino, vocês estão lembrados, eu uso he, he. Se for feminino, eu uso she, she. Só tirar essa notificação aqui. Então, se for singular, tanto faz ser masculino ou feminino, eu vou usar is, né? Depois do sujeito, he, she, eu vou usar is, se for singular. Bem, mas se for plural, esse aqui é plural nesse caso, se fosse plural, eu colocaria they. Se fosse plural, eu colocaria they. Não importa se esse plural é masculino ou feminino, eu vou colocar they. Se tiver no plural, eu coloco they. Se for só masculino, they. Se for só feminino, they. Se for misturado, também they. Então, esse they aqui, ele é genérico. Mas, vocês sabem que em todo plural eu uso are. Então, fica they are. Pessoal, mas é nesse caso aqui? Eu não sei, né? Então, o que eu faço? Depois de eu colocar he ou she ou is, depois do he e do she, eu coloco is, ou depois do they eu coloco are, quando for plural, eu vou pegar justamente o que? O verbo. Então, nesse verbo, o que eu vou acrescentar? O ing. Analise. Esse drink, eu já vou adiantar a vocês, ele não é uma palavra curta, né? Mesmo se fosse, eu não poderia repetir o H, porque o inglês não aceita repetir o H, não aceita repetir W, né? Então, o que você vai acrescentar? O ing, não o verbo. Agora, descubra. Se for feminino, she, aí depois is. Se for masculino, he, depois is. Se for plural, they are. E acrescenta o ing no verbo. Então, analise aí a terminação dos verbos, né? Igual eu expliquei para vocês, se coloca ing direto, ou se não, se repete a última ou não. Vamos analisar aí, né? Então, vamos lá. A terceira figura é o quê? Duas pessoas dançando. Dance. Dance. Pessoal, duas pessoas é plural? Duas pessoas é plural? É. Então, eu vou usar o quê? He, she,
ou they? Eu vou usar qual? He, she ou they? Vocês sabem que he ou she, ele combina com is, porque estão no singular. E they combina com a. Então, se é duas pessoas, está no plural. Então, eu vou usar o quê? É he, she ou é they? E depois dele eu vou usar is ou a? Sim. Descobrindo essa situação, só vai me restar o quê? O verbo que é dance. Pessoal, qual é a regra? Se terminar em Y com consoante, tira o Y, coloca ing. Se terminar na vogal se terminar na vogal eu tiro a vogal e coloco ing. Então, analise essa situação. Será que é esse caso? Eu não sei. Agora vejam aqui, pessoal, as crianças indo para a escola. Então aqui é go to school. Olha, o verbo é go. É só ele que vocês irão se preocupar em colocar o ing. Só ele que vocês irão se preocupar em colocar o ing. Olha aqui, eu já dando... Opa, não posso fazer isso. Já estou dando a resposta. Volta. Certo. Muito bem. Então, as crianças indo à escola. É singular ou é plural? Tem quantas? 4 crianças. É singular ou é plural? Se for singular feminino, she. Se for singular masculino, he. Todo singular combina com is. Mas se for plural, é they, a. E o ing no verbo principal, que no caso é go. Muito bem. Agora vamos lá. E aqui, é singular ou é plural? Eu não vou dizer mais nada. A terminação do verbo é o quê? Y com consoante. O que eu faço? Já expliquei. Bem, pessoal, na 2 vocês irão write the sentence one in the negative form. Vocês irão passar para a forma negativa todas essas questões aqui que vocês passaram para a forma afirmativa. Só as frases, não se preocupe com o desenho. Então aqui, ó, a primeira frase é o quê? Do garoto, né? Tá no singular, que é ele, não é isso? Então como é que fica? Fica assim, né? Pego a A, então ele é he. He é singular, então combina com is. E esse is, na forma negativa, como é? Eu coloco not depois do is ou do a. Só voltando aqui. Depois do is eu posso colocar not. Sempre, pessoal, depois do is, depois do a, depois do n, eu coloco not. Aí eu pego o verbo principal dele, que é nadar, não é? A mesma coisa que eu fiz lá, né? Swim. Repete o M outra vez, ing no final. Então a forma negativa é só colocar o not depois do is ou depois do a. Ah, mas eu não quero isso, certo? Então o que você faz? Você... Só apagar aqui. Então é só pegar o is e trocar por isn't. E aí continua os demais, né? Continua os demais, que é swim. Da mesma forma vocês irão fazer com as demais sentenças. Por exemplo, aqui na próxima sentença eu vou pular aqui 2 pessoas dançando, então tá no plural. Então como é que eu faço? Então eu faço they, a, ou eu coloco not, ou coloco aren't. Igual vocês viram a forma negativa nas outras aulas. E aí coloca dancing. Pessoal, a 3 é para passar para a forma interrogativa. Vocês já sabem, eu já estou careca de explicar e vocês careca de saberem.
que para eu passar para a forma interrogativa, eu tenho que mudar de sujeito, eu tenho que mudar de lugar o sujeito com o verbo to be. Então o que acontece? Lá em cima tem um garoto nadando. Então o que eu faço? Qual é o garoto? He. Já comecei errando. Então se é para mudar o sujeito com o verbo, então eu vou colocar, não era para ser he is, que está no singular, então eu vou colocar ao contrário, eu vou colocar is, he. Sim, professor, e aí? E aí você vai pegar os demais, o verbo terminado com ing, que no caso é o verbo nadar, que é swimming. E assim no final, o que se coloca em forma interrogativa? Ponto de interrogação. Pessoal, é só inverter o sujeito com o verbo is ou are. Eles vão mudar de lugar. Um vai sentar no lugar do outro e o outro vai sentar no lugar do outro. Se tem uma mulher tomando água, que a frase é assim, né? She is drinking. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Vou pegar o is, vai sentar no lugar do she, e o she vai sentar no lugar do is. Vai ficar is she. Aí só repete aqui, ó, drink, no final, ponto de interrogação. Certo? Pessoal, essa é a nossa aula. Um abraço a todos, até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal, dê um like e até a próxima aula. Pessoal, outra coisa, comentem, né, sobre a nossa aula, o que você está achando, qual a sua expectativa. Até a próxima.